Com o mais novo lançamento da franquia, os filmes anteriores acabam sendo revisitados, o que consequentemente acaba gerando opiniões bem interessantes de se ver, porque temos um misto entre a opinião daquele que está conhecendo a franquia agora e aquele que está revendo. E por mais que sejam os mesmos filmes, é inegável que o momento na qual assistimos, ainda mais se tratando de uma franquia que teve seu início em 96, influencia muito no julgamento. E dentro das opiniões tem uma que está me chamando bastante atenção: a quantidade de comentários opostos sobre Missão Impossível 2. Alguns tratam ele como o pior da franquia, outros o consideram um dos melhores. A minha intenção com esse vídeo já está bem evidenciada no título, mas eu quero aqui, além de dizer o porquê de gostar de Missão Impossível 2, tentar te explicar os motivos pela qual ele se tornou tão polêmico dentre os fãs da franquia. Será que existe um verdadeiro culpado para essas diferentes opiniões? Fica aqui que você vai descobrir. Eu estive nesses últimos meses revisitando todos os filmes em sequência, algo que eu nunca tinha feito, o que me ajudou a entender ainda mais a revolta com o segundo longa. O primeiro filme, lançado em 96, dirigido pelo De Palma, tem como grande objetivo tentar estabelecer o Ethan Hunt e Missão Impossível como um universo rico em possibilidades, já deixando claro desde o princípio a intenção de se tornar uma franquia. O longa tem um tom bem sério. Se alguém for conhecer nos dias de hoje, esperando que ele tenha um ritmo frenético igual às últimas adições da franquia, irá se decepcionar. Primeiro, porque ele segue os moldes dos filmes de ação da época. Segundo, que a intenção é também dar continuidade ao estilo proposto originalmente na série de TV. Então temos um filme que se dedica bastante aos diálogos. É uma trama bem política, que propõe alguns momentos tensos de espionagem aqui e ali, e em outros, alguns segmentos de ação, mas é tudo bem pontual. Com o sucesso do primeiro filme, eles iriam de fato conseguir colocar em prática a intenção deles para o desenvolvimento da franquia, que segundo o próprio Tom Cruise, era de trazer diretores específicos para que eles viessem e dirigissem um capítulo da saga apenas. De certa forma, semelhante com o que acontece com a saga 007. Só que ao invés de termos diferentes eras com o passar das décadas, seriam filmes sequenciais mesmo, só que com propostas diferentes, sem se preocupar em manter uma certa coerência de tom com o filme que veio antes e sem se importar em preparar o terreno para os próximos. Nesse contexto, temos a escolha do John Woo por parte do Tom Cruise para ser o responsável para dirigir Missão Impossível 2. Tom Cruise assistiu a Outra Face e gostou muito da abordagem, ligando ele mesmo para o cineasta e assim fazendo o convite. Aqui nós já temos a grande incógnita do negócio. Não sei se você conhece os filmes do John Woo, comentei sobre ele brevemente no vídeo sobre John Wick, que inclusive ficou muito legal. Caso não tenha visto, considere dar uma olhadinha mais tarde. Mas eu vou te explicar aqui rapidinho um pouquinho do estilo do cineasta. John Woo é um diretor chinês que ganhou uma certa notoriedade em seu país entre as décadas de 80 e 90, sendo responsável por grandes obras-primas da ação, tais como Fervura Máxima, Alvo Duplo e O Matador. Ao perceber que ele estava se destacando, Hollywood decidiu trazer o cineasta para o Ocidente. Do lado de cá, ele não conseguiu emplacar obras-primas assim como fez na China, mas acredito muito que essa falha, entre aspas, esteja ligado também ao estilo dos seus filmes. É uma ação muito plástica, cheio de câmera lenta, muitos ângulos diferentes, ele gosta de colocar uns elementos aleatórios na cena. Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre os pombos de Missão Impossível 2, tá? Fica tranquilo. Só que essas ideias fizeram com que seus filmes fossem extremamente bregas, por assim dizer, exagerados. E se você não entrar na vibe, a chance de desgostar é muito grande. Aí tem um grande cerne da questão. Tom Cruise viu o estilo do diretor e gostou. Contrato assinado, você vai dirigir o Missão Impossível 2. Só que tem um grande porém. O filme anterior foi dirigido pelo De Palma, diretor que surgiu na nova Hollywood, década de 70 ali,
e que tinha um estilo muito mais neutro, por assim dizer, bem mais pautado na realidade, com um ritmo bem mais calmo, ou seja, não tendo absolutamente nada a ver com as características do cineasta que o Tom Cruise acabara de contratar. Na teoria, isso estava perfeito, porque, como eu comentei agora há pouco, era a intenção do Tom Cruise, trazer diretores de diferentes estilos para gerar realmente uma espécie de quebra na continuidade. Só que você explicar isso para o público e fazer eles comprarem essa ideia é difícil demais. Geralmente o sucesso de uma franquia se dá em conseguir se estabelecer em um único tom e cativar o público por isso. Ao entregar algo completamente diferente na continuação, a chance de gerar raiva é enorme. Grande parte do público está com a expectativa de assistir algo na linha do que ele já tinha visto e gostou, e não uma ruptura absurda com o que eles haviam acabado de estabelecer. Antes de entrarmos de fato na análise sobre o produto final, fica aqui a sua observação sobre esse ponto que, para mim, é o grande motivo do filme ser divisivo. O John Woo foi contratado, mas ele não poderia chegar a simplesmente fazer o filme mais John Woo possível e ir embora. Por mais que tenha sido essa a intenção, de certa forma, existe algo que precisa ser continuado. Antes de ser um filme do John Woo, o Missão Impossível 2 precisava ser um filme do Tom Cruise, do Ethan Hunt, e, consequentemente, uma adição na franquia. Esses conflitos iniciais já explicam quase tudo o que vamos conversar aqui. Mas vamos lá. Agora me diz, Bruno, por que você ainda consegue olhar para Missão Impossível 2 e enxergar algo bom ao invés de estar do lado da maioria das pessoas que não gostam dessa ruptura ao trazer um cineasta com outro estilo para dirigir? Quando comecei a levar o cinema mais a sério, a gente começa a perceber que o filme precisa ser analisado sempre pelo que ele quer te entregar, ou seja, pela sua intenção, e não tentar preencher aquela expectativa que eu já havia depositado nele. Quando eu paro para assistir esse filme tendo noção do que eles queriam fazer, do que o filme especificamente queria me contar, me fazer sentir, apesar dos problemas que ele possui, já vou chegar nessa parte, é simplesmente impossível não dar risada e se divertir com as loucuragens propostas aqui. Que fique bem claro que a minha intenção não é te dizer que você assistiu o filme errado, até porque essa ideia não se aplica somente a Missão Impossível 2, mas depois que a gente passa a analisar o filme por aquilo que ele quer ser, passamos a não se incomodar com coisas simples dentro daquela determinada trama, que, por outro lado, pode nos desconectar totalmente se não comprarmos a sua intenção. Dando um exemplo rápido de outra franquia, é como as pessoas que dizem que não gostam de Velozes e Furiosos porque são filmes mentirosos. Só que aí eu te pergunto, quando que ele prometeu para o espectador que seria pautado na realidade do nosso mundo? É mais ou menos o que acontece com Missão Impossível 2. Acaba não funcionando se estivermos esperando uma verossimilhança semelhante à do primeiro filme, ao invés de deixar simplesmente ele nos contar uma história. Novamente, é um ponto de vista. Você pode sim ter entendido a proposta e mesmo assim não ter curtido. Tem diversos filmes que, mesmo sabendo que a abordagem era intencional e correta dentro da sua intenção, eu não consegui comprar e investir totalmente o meu interesse. Mas eu preciso fazer rapidamente esse comentário porque realmente existem algumas pessoas que colocam uma espécie de barreira antes mesmo de assistir o filme e, conforme a trama avança, não conseguem se conectar com a intenção da obra, algo mais ligado à pessoa mesmo do que propriamente ao filme. Voltando para Missão Impossível 2, desde o prólogo eu gosto de como o filme estabelece rápido o teor brega da produção. Logo na apresentação do vilão, onde somos apresentados também ao uso das máscaras que muita gente odiou, eu particularmente curti. Me diverti e posteriormente me surpreendi. Depois que o filme fez uma vez, a gente já fica meio receoso do momento que aquilo irá voltar, suspeitando dos personagens constantemente e tudo mais. Aí ele faz de novo, repete no terceiro ato como uma espécie de plot twist, e eu caí legal em praticamente todas as vezes. E também dentro do próprio primeiro ato, dá para destacar aquele ótimo momento do Ethan Hunt escalando uma montanha,
que vai culminar com ele recebendo aquela mensagem autodestrutiva nos óculos. A partir do momento que a gente compra esses exageros como algo que queremos ver acontecendo com frequência no filme, esses momentos acabam se tornando emblemáticos para a franquia de forma geral. Ver a autodestruição do óculos, os pombos, as motos, as máscaras, por mais que seja algo que você tenha odiado completamente, você nunca vai esquecer. Esse é mais um dos motivos que me faz gostar desse filme. Ele tem uma personalidade extremamente cativante, o mais diferente de toda a franquia. Se tem uma coisa que eu odeio em um filme, é assistir e achar ele qualquer coisa em sua execução. Ângulos de câmera padronizados, trilha sonora no automático, entre diversos outros elementos que o fazem se tornar esquecível. Mas aqui não tem isso. Os exageros são incontáveis, o que torna o filme criativo, cumprindo exatamente a intenção do Tom Cruise ao ligar para o John Woo convidando o cineasta para dirigir um filme na franquia. Por mais que eu valorize a personalidade que o John Woo consegue imprimir no filme, é inegável também que isso gera alguns momentos meio o que está acontecendo aqui, como uma linha muito tênue entre o divertido e o exageradamente ruim. Por mais que eu goste de diversas passagens do filme, existem algumas, como aquela espécie de corrida que acontece do nada ali no meio do filme, que eu acho que não se encaixou muito bem. Ou mais no confronto final, onde um chute com o mortal do Tom Cruise ganha 10 ângulos de câmera diferentes. Eu gostei do filme, mas mesmo assim preciso fazer essas observações negativas. Imagino que para quem já não estava achando grande coisa, sejam momentos que acabam fazendo o filme desmoronar por completo. Mas foi, digamos, que o risco que eles toparam ao contratar o cineasta chinês. No geral, Missão Impossível 2 é um filme divertido, que cumpre o que promete. Tem diversos momentos que ficam com o espectador. É super competente com o uso de motos, uma coreografia bem nítida, algo que se perderia no decorrer dos anos 2000 com a popularização da técnica da câmera tremida. É uma experiência muito boa, uma aventura estilizada do Ethan Hunt. Volto a repetir, o filme com mais personalidade de toda a franquia. Antes de encerrar, eu preciso pontuar mais alguns problemas do filme. A condução da trama, especialmente, é muito fraca. Só que tem um porém. Depois que filmaram e começaram a montar o filme, eles perceberam que a duração ideal seria de por volta de 3 horas e meia. Sim, 90 minutos a mais do que o corte final que temos acesso. Ao ver isso, a produtora definitivamente barrou. A ordem foi: o filme pode ter 2 horas e ponto final. E claro que ao podar tanto longa, ele acaba tendo as suas argumentações completamente alteradas e consequentemente comprometidas, o que afetou diretamente no ritmo do filme. Por mais que eu goste de projetos ágeis, nesse aqui chega a ficar estranho. Falta coesão entre os cortes. Dá a sensação de que a gente dormiu no meio do filme e perdeu vários diálogos com desenvolvimento. Aí o outro problema. Existe uma tentativa de estabelecer um romance que simplesmente não funciona. Os atores são bons, mas falta tempo de tela, diálogo. O filme tenta forçar a química ao mostrar pra gente que eles tiveram até relações, mas no fim das contas não vale de muita coisa. Enfim, é isso. Missão Impossível 2 definitivamente não é perfeito, mas entre erros e acertos, ao colocar tudo na balança, o saldo final fica bem mais no positivo para este que vos fala. Uma adição muito interessante para a franquia. Não à toa estou aqui fazendo um vídeo de 10 minutos sobre ele, não é mesmo? Se fosse esquecível, nem renderia esse papo que estamos tendo aqui. Os pombos são divertidos, eles funcionam de forma narrativa ali, né? De forma coesa dentro do filme. É brega, sim, mas é engraçado e acaba sendo uma solução de roteiro, digamos que inesperada. E isso para mim é algo a se valorizar. Mas e aí? Fala para mim, de que lado você está? Gosta de Missão Impossível 2 ou para você é realmente o pior da franquia? O vídeo te ajudou a acrescentar algo na sua percepção sobre a obra? Deixe aqui nos comentários que eu quero muito saber. Um abraço e até o próximo vídeo.